Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês. E aqui está melhor ainda, que eu já senti um ventinho batendo aqui em mim, ó. Ali eu estava quente, viu? E agora eu senti um ventinho, então ficou melhor ainda. O pastor Gustavo falou que as crianças estão estudando as bem-aventuranças. Mas as crianças fazem isso com a gente, né? A gente ensina, diz, na hora de dizer assim, está estudando? Diz, não, está estudando não, né? Elas são feras em fazer isso com a gente, né? A gente ensina uma coisa, fala uma coisa assim, nunca ouvi falar isso, né? Mas a gente sabe que tem aprendido e sabe que está estudando, e isso nos traz alegria. Então é um prazer estar com vocês aqui nesta noite, conhecendo a igreja aqui da IPCC, junto com o pastor Ronaldo, o pastor Gustavo, Rodrigo, o pastor Daniel. Nessa noite de serviço e de adoração ao nosso Deus, que desde amanhã, certamente, estamos nesse dia do Senhor, nessa alegria de estarmos na casa do nosso Deus. Como nós já ouvimos, vocês já ouviram, né? Nós vamos então falar nesta noite, meus irmãos, num sermão talvez mais conhecido de toda a história, e o mais longo também, que é exatamente a bem-aventurança. E o versículo é tão curtinho que se você nem quiser abrir aí a sua Bíblia, já dá para repetir, né? Que é Mateus 5, no seu versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos mais uma vez orar? Senhor amado, muito obrigado pela bênção de estarmos juntos, reunidos nessa noite. Isso é graça do Senhor, é a Tua bondade em nossas vidas. Estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos amou e continua nos amando em Cristo Jesus. Estamos aqui porque somos o Teu povo, somos a Tua família. E como povo que somos do Senhor, nós obedecemos o Teu chamado de estarmos na Tua casa, nesse dia onde o Teu povo se reúne para Te adorar pela leitura da Tua palavra, Te adorar pela oração, pelos cânticos, pelos hinos, e agora também onde nós paramos para ouvir a instrução do Senhor para nossas vidas. Como povo, como filhos que somos do Senhor, é da característica dos discípulos de Cristo o desejo de ouvir a Tua palavra, de amar a Tua palavra, como diz o salmista no primeiro salmo, de meditar nela de dia e de noite. Esse é o nosso prazer. Que agora o Senhor abençoe mais uma vez as nossas vidas, abençoando a Tua palavra e abençoando também o nosso coração, para que possamos também ter ouvidos atentos para ouvir bem a Tua palavra, guardar no coração, ser transformado a cada dia à semelhança de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, que nós conhecemos bem, é um sermão grande. Você pode estar aí com sua Bíblia aberta ou com seu celular. É um sermão que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É o grande sermão, o mais famoso sermão que nós temos e o mais longo registrado nas Escrituras. O Sermão do Monte, nós estamos exatamente aqui nas Bem-aventuranças, onde nós já conhecemos. Normalmente nós podemos olhar para as Bem-aventuranças e contamos como 9, mas eu prefiro estudar como 8. E eu sempre, quando estudo as Bem-aventuranças, eu divido em duas partes. Nas primeiras 4, nós falamos isso, que elas trazem as nossas atitudes voltadas para Deus, assim como as 4 últimas sobre as nossas preocupações humanas. Então, esse sermão
do Monte, ele tem palavras que nós conhecemos, que nós chamamos de exclamativas, que então requer virtudes que devem ser encontradas em mim e em vocês, que nós somos discípulos de Cristo. São declarações de bênçãos que nós já vimos aqui, bem-aventurados, bem-aventurados, e que essas bênçãos, ainda que não são completas nesta vida, mas já desfrutamos agora parte dessas bênçãos que será completada, plena, quando o reino, então, futuro, for estabelecido em Cristo Jesus. Então, são virtudes que todo cidadão do reino precisa já agora vivenciar na sua vida prática, já recebe a bênção por isso, mas desfrutar ainda mais no reino futuro. Todos nós somos de um outro reino. Nós vamos lembrar isso do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13, depois de falar no versículo 12 que há uma herança para nós, e essa herança foi conquistada por Cristo. E essa herança, ele diz assim, é sua, é nossa, porque Cristo conquistou na cruz. E no versículo 13 diz assim, nós não só temos uma herança celestial em Cristo. Ele também diz assim aos Colossenses, lembrem-se que também vocês mudaram de reino. No versículo 13 diz assim, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós agora em Cristo, nessa união com Cristo, na nossa enraizados em Cristo, na nossa fé em Cristo, nós agora estamos em outro reino, e o Senhor desse reino é Cristo. Então Cristo está falando para aqueles que são seus discípulos, mas que são cidadãos deste reino, do reino de Cristo, o reino que já foi inaugurado desde o seu nascimento. No capítulo 4 de Mateus 5, exatamente o contexto para entender as bem-aventuranças. É quando no capítulo 4, Cristo é levado então por Satanás, ser tentado, e ele vence a tentação. Depois vem uma sequência onde Cristo começa então a operar milagres, curar cego, até mesmo expulsar demônio. E ali está apontando e mostrando que o reino de Cristo já foi inaugurado, o reino de Cristo já foi estabelecido nesta terra. Mas ele não é um reino pleno e perfeito, porque o reino vindouro, o reino futuro, ainda há de ser estabelecido plenamente. Mas ele diz assim, é necessário não só ser discípulo, mas mostrar o que um discípulo faz. As bem-aventuranças não só diz quem somos, discípulos de Cristo, cidadão do reino celestial, mas diz exatamente o que um discípulo faz. Esse então é o grande tema, é a grande palavra da bem-aventurança, é mostrar o que um cristão ele faz. Se você observar comigo, na primeira bem-aventurança, diz assim, bem-aventurados os humildes de espíritos, aqueles que choram, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, que não são soberbos e orgulhosos, e a promessa é, o reino dos céus pertence a vocês. Veja, a bênção do reino dos céus pertencer aos humildes não é pleno, mas já está aqui. Já agora recebemos a bênção de sermos participantes desse reino, mas não perfeitamente. Mas quando o reino de Cristo for estabelecido na sua vinda, isso será pleno e estabelecido, e essa bênção será completa. Assim como na segunda bem-aventurança, que diz assim, os que choram, os que reconhecem os seus erros, os seus pecados, diz assim, já nesta vida, vocês já receberam o consolo de Cristo, que é o perdão. Uma coisa importante de lembrar da nossa união com Cristo, da sua morte e ressurreição, é que Ele não só nos tirou de um reino de trevas para um reino de luz, mas Ele também nos tirou do poder do pecado. Nós pecamos, não é assim? Mas não mais sob o poder do pecado sobre as nossas vidas.
Nós estamos sob o poder de Cristo, sob a influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Então ele diz assim: aqueles que choram e que reconhecem os seus erros e os seus pecados, já nesta vida, recebem a palavra de bênção, de consolo. Mas muito mais será no reino futuro que será estabelecido. Assim também na terceira bem-aventurança, assim, bem-aventurados os mansos, os de coração paciente, satisfeito em Cristo, que não são descontrolados. Assim, a promessa da bênção é que vocês habitarão a terra. O pastor Ronaldo falar nisso é meio estranho, né? Não é doutrina aqui da Testemunho de Jeová, não, né? Mas porque de fato o reino de Cristo será estabelecido também nesta terra. Assim, já pertence a vocês. E aí nós chegamos na próxima bem-aventurança assim: bem-aventurados misericordiosos, os que receberam de Cristo misericórdia e têm compaixão para com o próximo. E assim, vocês já acharam também misericórdia e compaixão em Cristo Jesus. E aqui chegamos na nossa bem-aventurança da nossa noite. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero, nesta noite, entender esta bem-aventurança, ou interpretar essa bem-aventurança a partir, então, de suas três principais palavras: coração, pureza e verão a Deus. Eu sei que o alvo final da nossa caminhada cristã é estar com o Senhor plenamente, na comunhão do Cordeiro de Deus, sentado então é estar com Deus e ver a Deus. Eu também vou explicar ao final que ver a Deus talvez seja um pouquinho diferente de alguns no meio cristão, no meio do mundo cristão, então deseja que vai ver a face de Deus, e nós vamos mostrar o que é então a promessa de ver a Deus. Mas partindo então dessas três palavras principais, que então nos ajuda a entender sobre a bem-aventurança limpa de coração, pureza e verão a Deus. Quando nós falamos de coração, no nosso contexto, na nossa sociedade, né, contemporânea, e hoje na sociedade também tecnológica, nós usamos muitos emojizinhos, entre outros. Coração parece uma palavra já assim, um tanto vazio, né? Nós fazemos coraçãozinho, né, para dizer assim, ó, tá legal, né? Gosto de coração, não é assim? Então essas são as expressões que nós usamos sobre coração, mas coração é lugar dos afetos e das emoções. É o lugar do amor, da paixão, da gentileza, das frustrações, das decepções, da ira, né? Do coração caído que é irado, bem como o lugar das alegrias, das tristezas, bem como da adoração, da alegria que temos estar hoje diante do nosso Deus. Mas qual é o sentido bíblico? Qual é o sentido bíblico para coração? Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção, vontade e caráter. Fala de coração, está falando de quem somos, da nossa personalidade. Quem é você? Quem sou eu? Está falando exatamente de tudo que eu sou, do meu caráter. Então está tratando sobre a nossa integridade. Esse é o conceito bíblico de coração, que envolve não só emoção e vontade, mas a nossa mente, o nosso caráter, o ser humano na sua totalidade. Porque da perspectiva das Escrituras, coração sempre foi o elemento definidor e central da vida humana. É o núcleo central da nossa espiritualidade, é o núcleo central da nossa existência, porque tudo procede e tudo é determinado a partir do meu
do que planejamos, tudo parte do nosso coração. É por isso que essa bem-aventurança diz assim: quem verá a Deus? Quem verá o Senhor? Quem estará com o Senhor? Diz assim: os limpos de coração. Somente os limpos de coração é que verão a Deus. Porque o coração é definidor da nossa existência, da nossa espiritualidade. O coração governa nossas vidas, dirige todas as nossas funções, toda a nossa existência humana, o que nós cremos, o que nós raciocinamos, o que nós sentimos, o que nós queremos, como agimos, tudo parte do coração. É por isso que há uma advertência lá em Provérbios 4, quando o sábio Salomão, no verso 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a substância da nossa vida. O sábio usou nos versículos 20 até chegar a 23, 3 vezes a palavra coração. Ele fala primeiramente sobre guardar o coração, no sentido de que você ouve uma informação, ouve a instrução do Pai e guarda no coração, como se abrisse uma gaveta e guardasse as informações e voltasse então a fechar dentro da sua mente o coração. Mas aqui, no verso 23, o sábio ele muda o verbo, apesar da tradução ser a mesma, coração, mas o verbo muda, diz assim: guarda o coração, proteja o seu coração. Não permita que ele seja tão maculado. Não permita que coisas externas possam então infectar o seu coração. Não permita que situações outras possam então fazer com que o seu coração fique amargurado, frustrado, decepcionado, irado. Proteja seu coração, coloque sob guarda, coloque sob cárcere, para que ele não seja atingido e o seu coração, então, ele não perca a direção que é olhar para Cristo e sua palavra, e agora você fica influenciado pelas questões e as coisas externas da vida. Porque diz assim: se o coração é fonte definidora da minha existência e espiritualidade, se me governa, então tudo que eu falo, tudo que eu desejo, toda a minha ação passa pelo meu coração. Se meu coração e o seu coração não estiver guardado, eu vou agir conforme ele estiver naquele momento. Se não estiver guardado em Cristo, santificado em Cristo e na sua palavra, eu vou agir, pensar, fazer a partir de como se encontra o meu coração e o seu coração naquele momento das nossas emoções, nossos afetos e das nossas ações. Por isso que é tão importante estudar essa bem-aventurança, porque guardar o coração é o mesmo que guardar a boca. Guardar a boca, irmão, guarde a sua língua de falar o mal. Guarda a tua boca daquilo que tu ouves. Ou seja, impedir o coração de tramar o mal, de desejar o mal, de ter prazer na iniquidade e na falsidade. Guardar o coração proteja o seu coração para que ele não se deleite na falsidade, na maldade, na iniquidade. Guardar o coração, meus irmãos, guarda a tua língua do mal. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 12 e no capítulo 15, há 2 exemplos importantes sobre guardar o coração. Cristo, então, ele olha aos discípulos assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quantas vezes você não já falou isso para alguém? Você revelou seu coração, né? Você agiu assim porque o seu coração está assim. Você falou tal coisa porque o seu coração está dentro do seu coração. Isso, porque a gente fala assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração não estiver guardado em Cristo, santificado em Cristo na sua palavra,
toda a nossa vida e todas as nossas escolhas, nossos projetos, nossos planos, nossa ação vai ser governado, dirigido pelo estado que estiver o meu e o seu coração. Em outro momento, que diz assim: todo esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante, e muito distante de mim. Eles estão afirmando que eu sou rei, afirmando que eu sou Senhor, afirmando que eu sou filho de Deus, lendo as Escrituras, tudo está correto, o culto está perfeito, todo instrumento está no lugar, a leitura bíblica está aqui no centro, está todo mundo sentado, todo mundo ouvindo assim, mas esse povo está com o coração distante. Porque a nossa existência passa pela sinceridade do meu e do seu coração. A pergunta, irmãos, é: quais são as minhas motivações? Por que Fulvio está aqui nessa noite pregando? Por que você está aqui sentado nesta noite? Por que você saiu de casa para vir aqui à igreja? Porque é muito fácil para a gente, irmãos, usar de teatro. Nós somos bons atores, atrizes. Nós sabemos fazer um culto que agrada aparentemente ao Senhor. Mas assim, a boca está cheia de meu nome, mas o coração está completamente distante de mim. Eu preciso pensar, por que eu faço o que estou fazendo? Porque eu estou agindo da forma que eu estou agindo. O meu coração está em Cristo ou está exatamente centrado em mim mesmo? O que é que me motiva a pensar, a planejar, a executar, a fazer? Porque a pureza, irmãos, ela está prioritariamente no coração, no meu coração, no coração de vocês. O próprio texto de Mateus 15 diz assim: toda a fonte das nossas dificuldades é o coração. Todos os nossos problemas, toda a fonte da nossa dificuldade reside no coração. O texto diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O meu problema em casa, talvez com a minha esposa e com meus filhos, seja o meu coração. Meu problema, que às vezes que eu tenho no trabalho, é porque o meu coração não seja guardado, é possível. O problema que enfrentamos na igreja é porque muitas vezes, talvez, o meu coração não esteja guardado em Cristo. Porque a fonte da nossa dificuldade chama-se coração. E o Senhor conhece o nosso coração. Lembra do salmista, diz assim: para onde fugirei eu da tua presença? Se subo ao mais alto, lá encontro o Senhor. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também estará o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sempre estaremos diante da face de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Nessa mesma narrativa de Mateus, no capítulo 6, seguindo aqui o capítulo 5, Cristo orienta, então, diz assim: olha, por que vocês estão orando com as mãos levantadas nas praças públicas? Por quê? Porque vocês querem ser vistos pelos homens. Vocês não busquem a glória dos homens, não queiram o reconhecimento dos homens. Não há nenhum pecado em orar em praça pública com mão levantada, nem em praça pública, nem em qualquer lugar com mão levantada. Mas a motivação é importante. A motivação é importante. Assim, faça uma coisa. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta, tira a máscara, tira as tuas vestes, tira a tua roupa, fica nu diante de Deus.
e ora, e o teu pai que vem em secreto, é o teu pai que vai recompensar. Porque no quarto, meus irmãos, no coração, nós não temos como nos esconder de Deus, não. Aqui, eu posso estar interpretando uma figura que não sou eu. Então ele diz assim, olha, aquilo é um homem de Deus. Aquilo é uma mulher de Deus. Aquilo é um jovem de Deus. Mas Deus é que sabe o seu coração. Mas quando eu entro para o meu coração, eu não tenho mais ninguém para que possa olhar para mim que não seja o Senhor. E Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Porque eu estou desnudado diante do meu Deus. Por isso ele diz assim, lembra do Salmo 24? Quem habitará no monte do Senhor? Quem habitará no monte do Senhor, irmãos? Os limpos de coração. Observe que já na escritura do Antigo Testamento, Jeremias, o profeta que nós conhecemos bem, ele já disse isso. Então, olha, o que é mais enganoso, que ele é desesperadamente corrupto, eis o coração. Quem é de conhecer esse coração, senão o Senhor? Ou nos colocarmos diante dele, que é a sua palavra, como um espelho, para que possamos enxergar os nossos erros e não fugir, mas enfrentar os nossos erros, enfrentar o nosso problema diante do espelho, que é a sua palavra. Vimos o sentido de coração. Agora, a segunda palavra é pureza. Por que, então, a pureza deve ser principalmente no coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente, como eu já afirmei. Mas Deus não vê a aparência, mas o coração. Cristo faz isso com os fariseus, chamando de hipócritas. Ele afirma isso, olha, vocês são lindos por fora. Vocês cumprem a lei, guardam a lei, estão na sinagoga, leem a lei, estão dando dízimo. Mas vocês estão abandonando as viúvas. Vocês não estão cuidando daquelas que precisam. Então, essa bem-aventurança nos chama a atenção sobre quem somos. Como estamos vivendo a nossa vida cristã. Nós somos cidadãos do reino de Cristo. E Cristo nos chama para ver uma vida santa, pura. Pureza. A pureza, meus irmãos, deve estar em todos os corredores da minha vida e da sua vida. Nos pensamentos, nas ações, nas emoções, nas motivações, nos desejos, na vontade. Tem que então permear toda a nossa vida, em todos os corredores da minha e da sua vida. Ele diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, são hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperanças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundícia. O que é pureza de coração, irmãos? É ter uma vida e um coração destituído de hipocrisia, de falsidade, de fingimento. Quando nós falamos que a pureza deve estar principalmente no coração, é porque é do coração que nós já lemos aqui, de onde procede toda a nossa dificuldade. Todos os nossos pecados procedem do coração. Então é necessário santificar, fazer morrer a nossa natureza humana. É a doutrina belíssima que nós conhecemos da santificação, que ela é progressiva e que ela vai então ser finalizada com Cristo no seu retorno. É preciso ter vigilância em nossas vidas, no nosso falar, pensamentos, palavras, nossas ações, desejos, constantemente. Lembre-se, nós somos justificados em Cristo.
Ele nos justificou. Ele tem nos santificado. E o apóstolo Paulo diz assim, e já somos nele glorificados. Se você quiser saber a sua real condição hoje, você é glorificado. Porque assim como Cristo foi exaltado e foi glorificado, Ele foi exaltado e glorificado para que a sua igreja fosse exaltada e glorificada. O apóstolo Paulo já leva assim, vocês já são santos. Vocês já são glorificados. Vivam como eleitos de Deus. Deem provas de que vocês estão em Cristo. Deem prova de que vocês já são justificados em Cristo. Deem prova de que Cristo já santifica a vida de vocês. E que vocês já são santos, glorificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que todo cristão é um lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. Por isso que a pureza tem que estar no coração. Vós juntamente estáis sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, essa sexta bem-aventurança, ela nos implica de que aqueles que estão em Cristo, que então, nesse processo de santificação não perfeito nessa vida, nós não somos perfeitos. Nós erramos, mas sabemos então como corrigir os nossos erros. Nós somos descontentes com a incredulidade, descontentes com o orgulho, descontentes com a frieza de afeto, descontentes com a nossa condição de caídos. Nós não nos contentamos com essas coisas, por isso nós buscamos olhar para frente, para Cristo, que é o nosso alvo, e ver vidas santas. Eu ouvi uma certa vez, estava até com o Leandro num congresso em Maragogi, reverendo, onde estava o Joel Bick. O João Pedro tinha 6 meses. E numa das falas do reverendo Joel Bick, ele disse assim, foi até acho que na oração, na verdade, ele orou dizendo assim, Senhor, me faça ser mais santo, o que um homem nesta vida pode ser santo. Que eu seja mais santo nesta noite que eu fui hoje pela manhã e pela tarde. E que amanhã seja mais santo do que fui no dia de hoje. Essa pureza tem que estar no seu coração, irmãos. A terceira palavra do nosso texto é coração, pureza e a promessa. A palavra de promessa, a palavra de bênção é: estaremos com Deus. Veremos a Deus. Esse é o consolo da nossa vida, meus irmãos. Peregrinos neste reino, peregrinos nesta vida, mas caminhando para o reino celestial. Não é diferente do que foi lá no Egito, quando o povo foi libertado e caminhou toda essa terra para um lugar separado, para uma terra prometida. Assim em Cristo estamos na mesma caminhada. Cristo nos libertou do nosso pecado, Cristo nos libertou do nosso cativeiro e nós estamos caminhando para a terra prometida. E lá a promessa é: vocês verão a Deus. Todo o problema dessa vida será solucionado no reino futuro de Cristo. Não é assim que termina o Apocalipse? Não há choro, não há tristeza. Não é assim? Não haverá pecado. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, afirma que nesta vida nós vimos a Deus no Verbo que se encarnou, porque João diz, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus entrou na história humana, o Verbo se encarnou e habitou entre nós cheio de graça. Vimos a Deus por meio de Cristo, o Deus homem. É por isso que lá em Êxodo 40, no versículo 34 e 35, ali, quando Deus então chama para construir o tabernáculo,
E no final é dito assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ele, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Irmãos, é por isso que é dito que a glória da segunda casa será muito maior, ou foi muito maior do que da primeira. Porque aqui Deus foi visto por uma teofania, por uma nuvem que encobriu o templo. Todos sabiam que Yahvé estava ali presente, mas agora esse Yahvé se fez carne, habitou entre nós, nos trouxe graça e salvação, e os olhos viram a glória de Deus no Verbo encarnado, Cristo Jesus. Por isso essa glória é maior. E essa promessa é para os puros de coração. Hoje nós contemplamos a Deus pela fé. Podemos ver nas obras da criação e da providência, Salmo 19. Né? O céu grita, o céu demonstra, a terra demonstra a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13: agora vemos como por espelho, mas depois conheceremos também como somos conhecidos. Aqui está o consolo da nossa vida cristã. Está o consolo da sua jornada cristã. Eu não conheço como tem sido a sua caminhada como cristão. Os destemperos, as decepções, os medos, a frustração, o perigo que você já passou ou que ainda vamos enfrentar, o choro, aquele momento que você diz assim: não tenho mais o que fazer, não sei como agir. Aquela noite mais escura que você talvez já experimentou, ou que possamos então experimentar. Aqui é o consolo, meus irmãos. Quando o reino de Cristo for plenamente estabelecido, nós estaremos plenamente em comunhão com o Senhor. Talvez, para alguns, uma pequena decepção, que querem de fato ver o Deus, a primeira pessoa da Trindade. Não é isso, reverendo? Nós não veremos. Nós veremos Cristo face a face. Cearemos com Ele. Teremos paz com Ele. Teremos comunhão plena com Ele. E toda a nossa vida agora terá um outro significado. Ver a Deus, meus irmãos, será a perfeição da felicidade das nossas almas. Por isso que Cristo ensina aos seus discípulos: bem-aventurados limpos de coração, porque vocês verão a Deus. Eu tenho certeza de quanto mais buscarmos a pureza de coração, a santidade do coração, mais consciência nós teremos de que o nosso coração é caído e das suas potencialidades. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais nos aproximamos da sua palavra, vamos reconhecer que o nosso coração é caído e das suas potencialidades. E Cristo nos chama ao arrependimento, a correr para os seus pés, a nos arrepender dos nossos pecados e acharmos a graça do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa noite. Amém.